82,3. Temos uma entrevista importante de um tema que pode impactar a vida de todos nós brasileiros. Nosso contato é com Francisco Dalmora, que é o Chicão Caminhoneiro, líder da União Brasileira dos Caminhoneiros. Nós temos aí em pauta, né, a greve dos caminhoneiros, o que pode acontecer, os bastidores dessa mobilização. O governo federal vem se mostrando aí, tentando fazer algumas medidas para tentar diminuir o impacto do aumento do diesel, tem a questão do frete, mas tudo isso, quem vai explicar e vai falar com a gente, dá até sinais aí se vai se confirmar exatamente, oficialmente, nacionalmente, a greve dos caminhoneiros, é o Francisco Dalmora, o Chicão Caminhoneiro, aqui conectado, ao vivo aqui com a gente. Chicão, tudo bem com você? Bom dia, muito obrigado por atender aqui o Download Notícias, primeira edição, para você trazer informações importantes de um assunto direto da boleia, tá? Nosso Chicão aqui para trazer informações importantes exatamente para todos nós, porque é uma greve que, claro, os motoristas têm as suas reivindicações, o frete, o preço do combustível, mas é realmente um assunto que afeta todos nós brasileiros. Seja bem-vindo, bom dia para você. Olá, meu amigo. Bom dia a todos os ouvintes que acompanham o programa. Muito obrigado pela oportunidade que nos concede de poder falar um pouquinho a respeito dessa situação. Então, Chicão, o que você já pode sinalizar para nós? Primeiro, em que local que você está parado aí com o seu caminhão? Dá até para quem está nos assistindo em vídeo, né? E para quem está só ouvindo o áudio através do FM, o Chicão está na boleia, está direto em cima, aí pertinho do seu volante, pertinho para andar pela estrada, né? A gente sabe o quanto que é importante os caminhões aqui no Brasil, do abastecimento de alimentos, de remédios, de tudo que é função e serviço aqui no país. E aí, onde você está, Chicão? Eu hoje estou no estado da Bahia, estou rodando o Brasil aí há uma coisa de 60 dias mais ou menos, estou no estado da Bahia, região metropolitana aqui do Recôncavo Baiano, e estamos aqui sem carga, parados, aguardando a movimentação do governo federal no sentido de tentar minimizar os problemas que essa eventual paralisação possa gerar para toda a sociedade brasileira. No dia de ontem o governo... Pode falar, Chicão. No dia de ontem o governo sinalizou, né, com algumas movimentações para tentar impedir essa greve. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa movimentação de ontem e que vocês estão aguardando um pouco mais de movimentação também nessa quinta-feira, por favor. Na realidade, eu ia dizer o seguinte, no dia de ontem o governo se mobilizou, sempre é assim, né, quando o leite derrama, eles correm atrás do prejuízo. Não existe prevenção de nada nesse país, existe sempre correção. E para a nossa situação dos caminhoneiros do Brasil não é diferente. Então, ontem o governo, através do ministro dos Transportes, sinalizou da efetivação da fiscalização do piso mínimo, sinalizou aí da possibilidade de entendimento com estados para que fosse feito algumas alterações na questão do ICMS, de combustíveis que são importados, para a gente ver se consegue minimizar o impacto do custo, né, para a nossa operação. A gente acha e entende que isso não vai se viabilizar. De qualquer forma, eu entendo que quando o canal da negociação está aberto, a gente precisa, né, aguardar essa movimentação para ver se realmente isso vai ter efetividade. O governo se comprometeu de fazer a publicação no Diário Oficial hoje de uma medida provisória, no sentido de enrijecer, digamos assim, a fiscalização das leis existentes. Nós temos diversas leis, uma tábua de leis muito grande que nos assiste, mas infelizmente elas só ficam aqui no papel, né? Só fica no papel. Infelizmente não vem de forma efetiva para as estradas do Brasil. E isso, nesse momento, por conta dessa situação de aumento de custo do nosso insumo principal, que é o óleo diesel, está inviabilizando. E quando inviabilizar o caminhão, vai inviabilizar a sociedade, porque o modal rodoviário no Brasil hoje é o que faz o dia a dia das pessoas, né? Seja no e-commerce, seja no arroz, no feijão, no óleo de cozinha. Então a gente está com uma expectativa grande de que realmente a gente comece a colher alguns frutos das leis que existem e que não nos assistem, porque as leis são feitas no Congresso, ok, mas a atribuição de fiscalização e de execução das leis é do Poder Executivo, né? Eles precisam criar ferramentas que fiscalizem a aplicação das leis, que a gente possa ter os benefícios que são alinhados e acertados dentro do Congresso Nacional. A categoria está na expectativa, né? O nosso custo, como eu falei, está muito alto, é inviável. Nós sabemos de fonte segura de que já está
acontecendo no Brasil afora racionamento de combustível, porque o que acontece? O nosso custo Brasil, em média, hoje, o óleo diesel passa de R$ 7. Ele está entre R$ 7 e R$ 8, R$ 7,50, R$ 7,70, depende da região. Mas o óleo diesel importado, que nós carecemos em torno de 25%, ele está R$ 3 mais caro lá fora do que aqui dentro. Então, os importadores não estão trazendo esse óleo diesel, porque vai chegar aqui no Brasil custando R$ 3 mais caro do que o que nós estamos pagando, e ainda mais o lucro deles, isso aí teria que chegar a R$ 12 na bomba. Então, é impraticável. Quando não se importa a cota de 25% mais ou menos que nós precisamos para manter, digamos, o abastecimento em todo o Brasil, já está acontecendo o racionamento. Né? A gente tem problema de racionamento na metade sul do Rio Grande do Sul, tem os problemas de racionamento em algumas regiões do Paraná, na região do Mato Piba, que é uma região agrícola aqui na região da Bahia, Tocantins, Piauí, Maranhão. E detalhe, a safra em várias regiões do Brasil, ela está só com 30% da colheita. Então isso vai impactar diretamente o agronegócio, porque o cara não consegue colher, e se ele conseguir colher, talvez o caminhão não consiga chegar no destino aonde a carga vai ser direcionada por falta do insumo principal, que é o óleo diesel. Então nós estamos numa sinuca de bico, eu diria. Se nós pararmos de forma deliberada, vamos trazer problemas para toda a sociedade e por tabela, para o governo também. Agora, infelizmente, como eu disse, pelo racionamento, eu acho que nos próximos dias nós não podemos escapar disso, dessa possível paralisação. Ou seja, né, pode até ser que hoje se decida para não paralisação, mas com esse racionamento citado por você, lá na frente não vai ter como, porque aí não tem como ter combustível para rodar as estradas pelo país. Ou seja, vai ser uma parada forçada. Pode acontecer isso, né, Chicão? Eu tenho dito o seguinte: o governo fez um nó, um laço e colocou no pescoço. Quando deixou de investir em refinarias, não adianta nós termos o pré-sal e não termos capacidade de refino. Nós somos dependentes hoje do insumo óleo diesel, principalmente importado. Um quarto do nosso óleo diesel vem de fora. E agora, nesse momento de guerra lá fora, nós, embora autossuficientes na produção de petróleo, não temos autossuficiência no refino de petróleo. Nós temos refinarias no Brasil que foram iniciadas no ano de 2005, nós estamos no ano de 2026, ou seja, ela tem 21 anos, e essa refinaria específica que eu vou citar é Abreu e Lima, da Pernambuco. Ela está só com 50% da sua capacidade. Ela teria capacidade para produção e refino de 260 mil barril dia, hoje ela está refinando entre 120 e 130 mil barril. A previsão de conclusão dela, com mais 12 bilhões de acréscimo no seu custo final, é 2029. Ou seja, ainda estamos longe de ter Abreu e Lima. O governo federal, em 2010, lançou a pedra fundamental da usina Premium 1, que seria estabelecida no estado do Maranhão, né? Essa seria a maior refinaria do Brasil. A estimativa de produção era de 600 mil barril dia. E depois, na sequência, no mesmo ano, em 2010, também lançou a pedra fundamental da refinaria Premium 2, que seria construída no porto do Pecém, no estado do Ceará. Mas em função de todas essas políticas, em função de todos esses desmandos, esses desvios, essas corrupções que vêm afetando o governo nos últimos anos, infelizmente, em 2015 foi dado por encerrados os projetos. Ou seja, tem mais de 25 anos que o governo não investe, por exemplo, em refinaria. Aí nós descobrimos o pré-sal, ok? A gente tem autossuficiência, como eu falei, na produção de petróleo, mas a gente não tem capacidade de refino. Então temos que mandar o nosso petróleo para fora e depois trazer de volta o produto fracionado, seja gasolina, querosene, óleo diesel, pagando mais caro. E, naturalmente, nesse momento que a gente está vivendo dessa instabilidade mundial e com relação a essa guerra, os impactos afetam diretamente toda a nação brasileira. Num primeiro momento somos nós, mas a partir da semana que vem tenho certeza que todos os senhores e senhoras, não quero criar alarme aqui, mas eu tenho certeza que a prateleira do mercado vai estar mais cara, seja pelo produto que vai deixar de chegar em função do racionamento de combustível para nós, ou seja, pelo simples repasse, que é uma prática no Brasil. Quando sobe combustível, nós temos que subir o arroz, temos que subir o feijão. E quem paga o preço é o seu João e a Dona Maria. Infelizmente, funciona desse jeito. Nós estamos buscando caminhos para tentar não causar mais problemas para a economia brasileira.
mas só que na máquina chamada Brasil, o nosso setor, o setor rodoviário, é o start inicial para tudo, até para o próprio agronegócio. Eu sempre tenho dito, o cidadão compra um trator que custa 3 milhões, aí, uma colheitadeira, para esse trator chegar na fazenda do Mato Grosso, ele tem que vir um caminhão. O próprio trem, quando é produzido um vagão, antes de produzir um vagão, uma chapa de aço, uma siderúrgica andou um caminhão. Depois de ir para o vagão, andou um caminhão para chegar, tem que fazer seu trabalho. Então, o principal modal que nós temos, o start principal, é o caminhão. E quando eles inviabilizam o nosso trabalho, nós temos, primeiro, lutar pela nossa sobrevivência. Segundo, ter a compreensão que, nesse momento, o governo está com a corda no pescoço. E não foi o Chicão, não foi a União Brasileira dos Caminhoneiros, não foi ninguém de sindicato, não foi ninguém de sindicato do Brasil que fez isso. Né? Quando não se tem uma política de Estado de médio e longo prazo, não se fez os investimentos necessários no passado, aquela história, você planta uma sementinha, ela pode dar fruto bom ou fruto ruim. Infelizmente, nós percebemos que os frutos que estamos colhendo hoje não são frutos bons. Em função de não ter feito os investimentos, hoje nós temos esse problema de dependência internacional e ficamos nessa condição de, eu diria, quase que refém de um sistema. Como é que vai fazer? O governo tem dinheiro para comprar e subsidiar? Nós pagar R$12 não temos condição. R$8 que estamos pagando aqui, tem lugar de 9, tem lugar de 10, já não estamos conseguindo. Então, está matando a máquina chamada Brasil, porque mata uma das principais engrenagens, quebra uma das principais engrenagens, então eles estão só ganhando tempo, eles estão observando e torcendo para que se encontre uma solução viável. Mas precisamos dar tempo ao tempo. Então, eles se comprometeram ontem que hoje farão a publicação da medida provisória, que vai colocar uma faca no pescoço dos embarcadores e dizer que vocês, os embarcadores, têm que pagar o piso mínimo. Isso dá um alento para nós, de certa forma, mas não reduz o problema, porque os cálculos da tabela de frete, eles foram feitos com combustível a R$5, R$5,50. Então, nós temos problemas e eu creio que nós vamos ter problemas ao longo dos próximos dias, dos próximos meses, em função disso tudo que eu coloquei para vocês. E, Chicão, até aproveitando, até para quem está nos acompanhando, a gente sabe que tem uma assembleia que será realizada às 4 da tarde. Se tudo se confirmar e for publicado no Diário Oficial, que a movimentação do governo fez, né? O governo fez algumas medidas aí e fez aí em relação aos estados erários SMS, a tabela de frete ser cumprida aí, a tabela. Se tudo isso for confirmado, né? Primeiro no Diário Oficial e depois, claro, durante o longo dos dias, vocês vão saber na prática se isso está sendo cumprido, porque o que o Chicão disse mesmo, quem sente é quem está na prática, quem está na estrada. Mas, assim, essa movimentação do governo federal nesse momento, se publicando no Diário Oficial, às 4 da tarde, a tendência é pela não paralisação neste momento. E aí, claro, vai se discutir se todas essas medidas na prática estão sendo aí suficientes para atender a todas as demandas trazidas por vocês, caminhoneiros. O que a gente pode sinalizar para quem está nos acompanhando hoje, neste momento, pelas ações feitas pelo governo ontem, a movimentação feita, a publicação no Diário Oficial e, assim, a tendência é para não paralisação neste momento, Chicão? O que eu posso te falar é o seguinte, se isso ocorrer, talvez a paralisação não ocorra, mas como te falei, pelo racionamento de combustível, nós teremos gargalos em vários lugares do Brasil. Teremos problemas, entende? Por conta dessa questão internacional e por conta do que eu acabei de explicar. Nós aqui precisamos de ações efetivas que elas reflitam na estrada. Eu tenho dito sempre, nós criamos leis, nós temos uma casa de leis, nós temos uma tábua de leis que estabelece vantagens e direitos que nós temos, porém isso não é aplicado. A aplicação e a execução, e principalmente a fiscalização, é de competência do governo federal. Né? Basicamente, por exemplo, nós temos questão de vale pedágio. Ninguém paga, o governo não fiscaliza. Nós temos, por exemplo, exigência por parte do governo para cumprir a lei do descanso, tem que estar parado 11 horas. Mas o governo não vai passar em termos de locais adequados. Então, a demanda de uma paralisação não é necessariamente apenas esse momento do combustível. Esse momento é um momento, digamos assim, no ápice de um problema que ele já vem de longa data. Em 1998, nós fizemos uma manifestação grande no Brasil. Naquela ocasião, nós paramos 3 dias. Parou o Brasil, todo o Brasil. Então,
De lá para cá, já são praticamente 30 anos e nós temos esses mesmos problemas de forma recorrente. E aí, nas ocasiões, por chamamento de paralisação, aí o governo fala, não, nós vamos fazer assim, nós vamos conversar, vai dar certo. Nós precisamos de medida prática que se aplique na estrada. Então, eu posso dizer para você o seguinte, quem chamou esse movimento agora foi o pessoal aí de Santos, né? O pessoal da Bahia, o pessoal, os portuários lá de Santa Catarina, e também a Brava, que é uma associação do chão. A grande maioria dos caminhoneiros autônomos não são afiliados a nenhuma dessas entidades. Então, o que eu quero dizer? No primeiro momento, talvez a categoria entenda de dar um voto de confiança para o governo, mas nós não entendemos e não vemos no cenário de curto tempo de que esses problemas que estão afetando hoje a categoria vão ser solucionados. E se nós não tivermos efetividade prática, vai parar. Vai parar, eu tenho muita convicção disso. Nosso objetivo, eu sempre falo assim, não é olhar a categoria dos caminhoneiros, nós somos pessoas responsáveis e nós sabemos da nossa responsabilidade diante da máquina chamada Brasil e de toda a sociedade. Agora, que nem eu falei, não podemos permitir que nos quebrem trabalhando. Quando o cidadão comete atos errados, quando o cara aplica o dinheiro errado, quando o cara compra coisas erradas, usa coisas erradas, aí o dinheiro dele some, aí ele quebrou. Agora, como é que você justifica um cidadão que levanta 4 horas da manhã, para 10 horas da noite, trabalha 17, 18 horas por dia, na média, e está quebrando, e estamos quebrados? Não tem sentido isso. Nós precisamos atualizar isso, precisamos trazer medida prática. O fato do governo publicar no Diário Oficial não representa muita coisa. A gente quer sentir realmente, nesse primeiro momento, a diminuição desses custos. Como vai fazer, não sei. Eu não sou ministro da Economia, eu não tenho capacidade para resolver isso, mas eles, como disse, criaram um problema quando deixaram de investir. Detalhe, desses 21 anos da pedra fundamental da Bolívia, que hoje está só com 50%, 21 anos, 2005 para 2026. 18 anos sob gestão do PT. Né? São 3 mandatos do presidente Lula, um mandato inteiro do presidente Dilma e mais meio mandato da Dilma. Então, são 18 anos em 21. Não entendo como é que as coisas acontecem. Não entendo por que nesse período nós tivemos, por exemplo, os desvios os mais variados possíveis de Petrolão. Não vou falar os outros, mas vou citar os atuais, né? Os problemas que temos com o INSS, com o Banco Basta, não vamos citar isso, porque é coisa recente, mas todos os problemas que nos afligiram durante esse ano nos impediram de hoje estar de cabeça erguida, poder dizer para os olhos, se vocês precisarem de diesel, nós temos. Por quê? Porque as 3 refinarias concluídas, nós teríamos capacidade de refino de mais de 1 milhão de barril por dia. Nós seríamos autossuficientes, agregaríamos valor, porque teríamos diesel para vender para quem quisesse. Nós temos um excesso de diesel, caso, como eu falei, se perpetuasse a efetivação das refinarias que estavam planejadas para acontecer. E que detalhe, poucas circunstâncias lançaram pedras fundamentais de início de obra, de aterramento, enterraram um monte de dinheiro e a coisa parou e não saiu do papel. Então, o cenário é o seguinte, o cenário é de atenção. Nós estivemos em Brasília no último dia 4 de dezembro do último ano, fizemos um chamamento naquela ocasião, já por estarmos com dificuldades e enfrentando vários problemas. A categoria, naquele momento, entendeu que não era de parar por se tratar de dezembro, por se tratar de caminhoneiro que estava 3, 4 meses na estrada e queria voltar para casa. Então, a gente concordou daquela forma, fizemos o chamamento pelos problemas que tínhamos. E a data naquela ocasião era específica, porque a Câmara dos Deputados, a Casa de Leis, entraria em recesso no dia 14 de dezembro. O chamamento foi feito no dia 4. Então, nós teríamos 10 dias aí para tentar encontrar caminhos, porém, nós não tivemos êxito. Nesse momento, a UBC, a União Brasileira dos Caminhoneiros, ela não colocou o carimbo nesse chamamento. Mas nós assinamos embaixo do chamamento feito pelas entidades, né, sindicais, representação, o sindicato do pessoal de Santos, o sindicato de Itajaí, Santa Catarina, o pessoal da Bahia, entendeu? O pessoal da Brava. Então, eu acho que nesse momento o importante é todos darem as mãos e nós, caminhoneiros, ficarmos atentos, porque de uma hora para outra não vai parar, não para hoje. As informações que nós temos é que não temos pontos de paralisação. Agora, a sociedade, ela normalmente, ela fica naquela expectativa de ver filas
em beira de estrada, de ver caminhões parados nos postos. Então, o que está ocorrendo? Nós não podemos mais parar em rodovia porque nós apanhamos. Nós apanhamos da justiça, através de multas pesadas, de sanções pesadas. Então, a gente, ao longo dos anos, a gente vem aprendendo com isso. Então, talvez, aos olhos da sociedade, não está parado, está tudo rodando normal. Mas, detalhe, os embarques não estão acontecendo. Os caminhões talvez não estão parados nas pistas, mas nós também não estamos embarcando. Então, se não está faltando hoje, mas daqui 10 dias, todo dia vai faltar. Porque nós reduzimos os embarques em todo o Brasil e a gente está buscando novas estratégias justamente para a gente não ser penalizado, entendeu? Eu mesmo, por exemplo, eu estou aqui na Bahia, eu estou vazio, estou parado num local adequado, ninguém me obriga a sair daqui para carregar. E dessa forma são tantos outros amigos do Brasil afora. Bom, a gente agradece muito a participação do Francisco Dalmora, o Chicão Caminhoneiro, líder da União Brasileira dos Caminhoneiros, aqui ao vivo, no Alô da Notícia, aqui na Guardiã da Notícia, através do seu portal, também no FM 82,3. Chicão, a gente agradece muito a sua entrevista, a sua conversa. Tomara as coisas se encaminhem da melhor maneira para os caminhoneiros, que são um movimento importante da economia do nosso país, né? As entregas, os fretes, né? De alimentação, do serviço de remédios, por exemplo, de farmácia, né? Da entrega exatamente das compras online, tudo que envolve aí o transporte no Brasil, é transporte sobre rodas. E os caminhoneiros aí que têm essa importância muito grande aqui no nosso país, que tudo se encaminhe da melhor forma possível. A gente torce aí para uma resolução importante para que vocês tenham aí o valor do frete sendo cobrado da maneira mais correta possível. A questão dos combustíveis é importante, né? Então cabe também a quem está nos assistindo, né? Isso para quem é o cidadão que está nas ruas. O exagero da cobrança tem como se denunciar, né? Aquele que está se aproveitando de uma crise petrolífica, a crise do petróleo, para se aumentar de forma indiscriminada o combustível, tem como fazer denúncia para também a nossa economia ser protegida dessa forma, para que aquelas pessoas que se aproveitam daqueles movimentos, né, existentes no mundo inteiro que impactam a economia mundial, não tenham aí sucesso e que as pessoas que sentem no bolso no dia a dia, quando vai lá na gôndola do supermercado e se assusta com o preço, ele seja protegido de alguma forma, assim como os caminhoneiros que realizam o seu trabalho por todo o país. Muito obrigado, um grande abraço, que o melhor aconteça para todos nós. Ok, amigo, eu que agradeço, só aproveitando para fazer um último parênteses, deixar claro para toda a sociedade que, se porventura existir paralisação, nós temos a responsabilidade para com a sociedade. Não teremos problema com relação a questões hospitalares, insumos de qualquer natureza, remédios. Então, o essencial para mantermos a vida, por exemplo, equipamentos de tratamento de água, estação de tratamento de água. Então, esse tipo de situação a gente já tem bem decidido de que não temos o direito de causar um problema dessa natureza. Então, isso aí está tudo liberado, caso realmente se efetive nessa paralisação. E dizer que a sociedade cobre, você frisou um ponto muito interessante. A guerra começou há 20 dias. Nós temos óleo diesel que está usando o Atlântico, que saiu antes da guerra. Esse óleo diesel nem chegou no Brasil ainda. E como é que as distribuidoras aqui já estão cobrando mais caro? Então, também nesse sentido, o governo federal colocou aí, agora essa semana, a Polícia Federal para investigar distribuidoras, postos de combustíveis por todo o Brasil. E as informações que temos é que ontem já teve mais de 20 autuações aí pelo Brasil afora. Então, a sociedade também ela tem que nos ajudar, porque nos ajudando, estarão se ajudando. É uma engrenagem e nós todos dependemos um do outro. Então, um grande abraço, sempre à disposição dos amigos. Muito obrigado, mais uma vez, muito obrigado ao Francisco Dalmora, Chicão Caminhoneiro, líder da União Brasileira dos Caminhoneiros, participando gentilmente aqui no Alô da Notícia, primeira edição. Fica essa expectativa, então, 4 da tarde, a definição oficial, se teremos a paralisação dos caminhoneiros por todo o país. Mas, como disse o Chicão, todos estão nos pátios, estacionados, sem carregar produtos, já hoje. Ele estava no Recôncavo Baiano, está com o caminhão parado, está na boleia, mas não está carregando produtos, né? Então faz parte, já é um movimento aguardando a publicação do Diário Oficial das medidas tomadas pelo governo para ter uma decisão às 4 da tarde se teremos o greve nacional dos caminhoneiros ou não. Vão aceitar em primeiro momento, mas ele fez um alerta também importante e que você tem que estar atento também à possibilidade de racionamento de combustíveis, principalmente do óleo diesel. Vamos aguardar, seria um momento mais drástico, aí sim afetaria a todos nós, não tendo greve, mas tendo aí um racionamento, com certeza os caminhoneiros vão dar um pé no freio, literalmente, para não ficar rodando, porque precisa, óbvio, de combustível. São 8h38 aqui em São Paulo, a gente vai para um rápido intervalo e já tem mais
Download da Notícias, primeira edição, para você que está nos acompanhando, 11h38 em São Paulo.